Então, meus queridos irmãos, vamos fazer a leitura do que o nosso Edivaldo deixou registrado lá no Facebook. Graça, salvação, condenação. Nobres leitores, o distinto dissidente ancião Jair Ferreira do Amaral, foto, ele prega uma gloriosa verdade, João 3,16, onde ali lavra Deus que quem crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. Eu digo amém. E com base neste versículo, ele fala em suas lives contra a congregação cristã no Brasil. Meu querido, congregação cristã no Brasil é uma comunidade, está entendendo? Agora, essa comunidade cristã tem uma liderança desonesta e mentirosa, falsificadores do ensino da palavra de Deus e que, evidentemente, provoca a minha manifestação. Sobretudo porque são criminosos, os maiores criminosos da história da humanidade. Pior que Hitler, né? Porque, veja bem, Hitler fez o que fez, provocou a Segunda Guerra Mundial, o nome dele, né? Não foi no nome daquele que na cruz do Calvário disse, as suas últimas palavras foram: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Hitler também fez no propósito dele. Ele queria a nação alemã líder no mundo, diferente destes homens do ministério que estão fazendo isso somente por religiosidade, fanatismo religioso, ignorância espontânea no ensino da palavra de Deus, dentro de um templo, congregação que está no Brasil, nome bonito, né? Que diz que lá dentro tem uma comunidade cristã, só que não, infelizmente, estão enganados, né? Tem até um episódio melhor, bem vivo aqui na nossa mente. Nós estamos vendo ocorrer nos nossos dias, né? A agressão do Hamas contra a nação de Israel. Está sendo uma carnificina, um extermínio. E para vocês compreendam bem a gravidade do que acontece lá, pavorosa gravidade, mataram bebês e 40 delas foram degoladas. Pois é, estes homens do Hamas, perto do ministério da congregação cristã no Brasil, são batedores de carteira, simples assim, porque eles estão fazendo por ambições políticas, por ódio, diferente da congregação que está fazendo dentro de um templo, na hora do culto, no momento mais sublime do culto, induzindo pessoas ao suicídio, destruindo suas famílias, com gritos, fora daqui, você é um cadáver, você está morto, você está fedendo, aqui não é mais teu lugar. Então, mas a minha constatações são a liderança, porque eles são os que provocam todas estas desordens, né? Ele, com base nesse versículo, ele fala em suas lives que não há necessidade de se esforçar para a salvação. Ele diz que a pessoa trabalhar pela salvação, isso invalida o sacrifício de Jesus Cristo. Ele está certo? Sim ou não? Quanto a mim, eu estou absolutamente certo que João 3,16 é o óbvio, é evidente. Todavia, ao céu existe uma caminhada, tal como o êxodo dos hebreus do Egito a Canaã, trajeto que de aproximadamente 500 quilômetros, Rio de Janeiro a São Paulo, cujo durou 40 anos para percorrer. E é sabido que em toda a caminhada a pessoa está sujeita a acidente de percurso. Sim ou não? MJ Hermida e pastor JJ Souza. E aí ele dá uma risadinha. Não é diferente a vida do crente em Deus. Ele está sujeito, sim, a perder a salvação de sua alma. A palavra de Deus entende-se que não pode se contradizer. Opa!
Aqui ele está falando uma coisa. Ele está dizendo, né, que a palavra de Deus, entende-se, que não pode se contradizer. Logo, né, João 3,16 não pode contradizer Mateus 7. Esse capítulo inteiro expõe os riscos do crente em Jesus. Os versos de 20 a 23 atingem em cheio pessoas que creem em Jesus, passando-os por Marcos 16, versículos 15 a 16. E, no entanto, coitados, por não terem cuidados na caminhada cristã, a graça de Deus saiu deles. Não é verdade, irmão Ezequias de Oliveira? Eu tenho explicado em várias oportunidades que Deus não nos deu uma Bíblia com estudo teológico, né? Com perguntas e respostas, detalhamento, uma teologia bem completa, formada. Eu fiz vários vídeos já sobre as dispensações de Deus. Veja, o que é esse tal de dispensação de Deus ou dispensações de Deus? É a maneira como Deus se relaciona com a humanidade, que é de uma maneira progressiva. Deus não nos deu um livro de teologia completo, com todos os possíveis questionamentos, com perguntas, com respostas, nada disso. Ele foi se revelando à humanidade ao longo do tempo. E nessa revelação ele vai mudando a maneira como ele vai se relacionando com a humanidade. E você vai ver grandes diferenças nas exigências, nos padrões de comportamento, nas orientações. Estas mudanças chamamos de dispensação. Relacionamento de Deus com a humanidade. Seria algo assim, como se fora uma escada. Você sobe o primeiro degrau e Deus propõe um segundo degrau. Aí você sobe o segundo degrau, ele propõe um terceiro, e um quarto, e um quinto degrau. Eu acredito em 7 dispensações. São 7 as dispensações propostas por Deus. E você vai ver que são mudanças profundas. Mudanças profundas. Não é que Deus mude a sua maneira, a sua personalidade, pois Ele mesmo diz que eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que me arrependa. São mudanças na relação. Assim como também nós mudamos na maneira de relacionarmos com os nossos filhos. Quando é bebê, é de um jeito, né? Agora, quando menino, já é diferente. Quando rapazola, mais diferente ainda. Como adulto, diferente, entendeu? Assim é o Senhor nas suas dispensações. São mudanças profundas. Veja, a primeira dispensação é a dispensação da inocência. Veja só, o Senhor falava com Adão e Eva todos os dias, face a face, na viração do dia. Aí aconteceu deles pecarem, né? Que não foi um acidente, é parte do projeto de Deus. Mudou a dispensação. Agora eles já não falavam mais com o Senhor face a face. E eles passaram a guiar-se por sua consciência, porque eles tinham conhecimento do bem e do mal. Mudou? Claro que mudou. Uma profunda mudança. Aí o que acontece? Né? Deus chama um homem e faz promessas para ele, na vida dele, para toda a sua descendência. Veja, são várias promessas, várias vezes ele dizendo, prometendo, que na tua descendência serão abençoadas todas
famílias da terra. Não é verdade? E como os homens eram guiados no seu relacionamento com Deus? Pelos profetas. Vai ocorrer uma outra mudança mais para frente, com Elias, né? O profeta Elias, e Saul, rei sobre Israel. O povo não quis mais ser guiado pelo profeta Elias. Eles queriam um rei sobre si. E o Senhor concedeu Saul como rei sobre Israel. Então, agora, o profeta podia dizer o que quisesse, mas dependia do rei. Se o rei quisesse fazer, acontecia, senão, não acontecia. E aí deu no que deu, foram parar no Egito, escravizados. Deus proveu um homem, um libertador, Moisés, e por intermédio de Moisés tirou o povo de Israel do Egito. E no Monte Horebe, ele lhes deu 613 ordenanças e 10 mandamentos para cumprir. Ficou diferente? Claro que ficou diferente. Eles não tinham ordenança nenhuma. E eles não tinham os 10 mandamentos. Agora eles tinham 613 ordenanças. Ordenanças para obedecer e 10 mandamentos para cumprir. Entendeu? Essa é a dispensação da lei. Tá? Eu falei para vocês a dispensação da inocência, da consciência, a dispensação abrâmica, governo humano, quinta dispensação, a dispensação da lei. Foi nessa dispensação que o Senhor Jesus veio. Tá? Ele mesmo fala, eu não vim abrogar a lei e os profetas, eu vim cumprir a lei. Foi rejeitado pelos judeus, foi crucificado. No dia do Pentecoste, o Espírito de Deus veio sobre os crentes, judeus, gentios, né? Judeus e gentios, estabelecendo então a igreja formada por 2 povos distintos, judeus e gentios. E a grande mudança é o seguinte, o Espírito de Deus habitando no crente. Entendeu? Até esse momento, os profetas do Velho Testamento não tinham o Espírito de Deus habitando nos seus corpos. Você lê Ezequiel dizendo, veio a mim a palavra do Senhor e disse. Quando ele fala veio a mim, é porque terminou de dar o recado, o Espírito de Deus se retirou dele. Nem os apóstolos tinham o Espírito Santo. Entendeu? Só quando foi o dia do Pentecostes que eles receberam sobre si o Espírito de Deus. Mudou alguma coisa? Claro que mudou. Essa é a dispensação da graça. Agora observe o seguinte. Você acha que podemos usar os conceitos e os preceitos, por exemplo, da dispensação da inocência nos nossos dias? Por exemplo, Adão e Eva andavam pelado. Ué, então nós podemos andar pelado também? Já pensou congregar de bunda de fora? Entendeu? Ou na dispensação dos reis, né? Do governo humano, quando o povo tinha um rei sobre si, ignorar as lideranças que há na igreja, de ancião, bispo, pastor, entendeu? E ser guiado somente por um líder que decide como rei no nosso meio. Não podemos fazer isso. Veja, quando o Senhor Jesus, no seu ministério terreno, onde é que ele ia? Se reunir com os outros crentes? Nas sinagogas. Então não tinha igreja. Então tem que mudar aí a congregação cristã no Brasil, tem que chamar Sinagoga Cristã no Brasil. Entendeu? Nós temos que ter um altar de sacrifício. Sabe por que eu estou fazendo essas comparações? Para você entender, tá? Que o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, eles são iguais. Os mesmos episódios relatados por pessoas diferentes, num texto diferente.
mas são os mesmos episódios. E ele é condicional. Agora, o Evangelho de João, que é o último evangelho, ele é o evangelho da graça. E nele há salvação incondicional. Entendeu? Pode conferir. Quem crê tem a vida eterna e acabou a conversa. Fim de papo. Entendeu? Diferente de Mateus, que é todo condicional. E você não pode misturar isso. Está entendendo? É como ele está dizendo aí no seu texto, o Edivaldo está dizendo no seu texto, que a palavra de Deus entende-se, não pode se contradizer. Logo, João 3,16 não pode contradizer com Mateus 7. Entendeu? Só que são dispensações diferentes, meu filho. Você cita Mateus 7 e fala nos versos 20 a 23. Né? Entendeu? Só que este evangelho é condicional. Condicional. Diferente de João capítulo 3, versículos 16, que é um evangelho incondicional, onde o Senhor, por muitas vezes, ele diz que quem crê tem a vida eterna. E quem não tem a vida eterna. Não fala em obras. Não fala em obras. Não fala em batismo. Ele mesmo não batizou ninguém. Ele não mandou Pedro, João, batizar aqueles que criam no seu evangelho e foram curados. Entendeu? Se fosse realmente o batismo importante para a nossa salvação, ele teria dito: quem crê e batiza tem a vida eterna. Se boas obras fossem necessárias para a nossa salvação, ele teria dito: quem crê e pratica boas obras tem a vida eterna. Se firmeza e fidelidade fossem necessários para a nossa salvação, ele teria dito: quem crê em mim e é firme e fiel tem a vida eterna. Quem pertence a uma igreja, ele teria dito: quem crê e pertence a uma igreja. Ele não fala nada disso, então isso é um acréscimo ao ensino do Senhor e uma interpretação perversa do ensino das Escrituras. Por isso que vocês aí, nenhum de vocês tem certeza da sua salvação. Por quê? Porque nenhum de vocês são firmes e fiéis. Não vivem na prática de boas obras. Entendeu? Muitos de vocês se batizaram e viram que não aconteceu nada em vossas vidas, que você se tornou um religioso, como se for uma panela de pressão. Está pronto para explodir, pronto para pecar, você nem se aguenta. Entendeu? Por quê? Porque você não nasceu de novo, não tem o Espírito de Deus. Por quê? Porque você não crê no Evangelho. Está entendendo? Eu estou desfazendo desses versos aí que você vê em Mateus, Marcos e Lucas, são fundamentos. Assim como também nós temos fundamentos na dispensação da inocência, na dispensação da consciência, na dispensação abraâmica, na dispensação do governo humano, na dispensação da lei, que é essa que vocês misturam tudo. Entendeu? Não podemos misturar o evangelho do nosso tempo agora, no que vivemos nos dias do Pentecostes. O Espírito de Deus veio pelos crentes, sobre os crentes, para uma nova vida, uma vida diferente. Entende? Uma vida diferente. Onde você tem autoridade sobre os espíritos malignos. Com o ministério aí, quando alguém é indicado para o ministério da igreja, como ancião, cooperador, a pergunta é se ele tem um dom de espírito. Ele tem um dom de línguas. Mas o dom de língua é facilmente imitável. O diabo pode imitar com facilidade. Aliás, Paulo diz que ele prefere falar 5 palavras com o entendimento dele do que 1000 palavras em línguas. Diz também que se não tiver intérprete, que interprete a língua, que fique calado, falando consigo e com Deus. Nada de se manifestar na igreja. Então, são essas diferenças que eu apresento para quem entenda. Agora,
Se você está dizendo que a palavra de Deus não pode se contradizer, tá? Então você compara. Mateus, verso 20 e 23. Está aqui, Mateus 20 e 23, 20, né? O reino de Deus dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que assalariou trabalhadores, né? Está aqui, ó. E questionaram, né? Aqui, ó. Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este o derradeiro tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que eu quiser com o que é meu, ou o que é mau aos teus olhos, porque eu sou bom. Assim os derradeiros serão os primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Diferente do Evangelho de João, onde a gente lê, por exemplo, aqui João 10, versículo 28, 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, o 27. Eu as conheço e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Aqui, nunca hão de perecer. Está entendendo? Então, está contradizendo com o que você citou. Mateus, capítulo 20, outro 23 também, e outros versos mais. Contraditório. Não hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ainda diz mais, meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Ei! Percebeu? Você quer, então, você faz o que? Você mistura tudo, tá? Mistura verso de Mateus, Marcos e Lucas com o Evangelho de João. Mas eles são contraditórios. Com quem que você fica? Já te expliquei, né? Na dispensação da lei. Não tinha igreja, então vocês querem pegar as coisas lá de trás? Fecha as igrejas. Muda o nome, Sinagoga Congregação Cristã. Bota aí dentro um altar de sacrifício. Em vez de pedir perdão pelos seus pecados, vai pegar uma ovelha e leva para ser sacrificada no altar. Entendeu? E não é só esse verso que eu tenho para lhes apresentar. Está passando aí na tela. São dezenas de versos outros, diferentes. Então, o mal de vocês é misturar, né, versos dos evangelhos sinóticos com o evangelho de João. Que o evangelho de João é o evangelho da graça, é o evangelho da igreja, é o evangelho dos nossos dias. Simples assim, tá? Agora, e vocês ainda para reforçar as suas afirmações desse evangelho condicional, tá? Vocês fundamentam as vossas crenças em Tiago. Tiago não foi apóstolo, nem apóstolo foi. No livro de Atos, capítulo 1, a gente vê o seguinte, que decidiram escolher um substituto para substituir o traidor. Está aqui no final, aqui, ó. Escolheram, versículo 24, e orando disseram, Senhor, tu és conhecedor dos corações, mostra qual desses dois tem escolhido, para que tome parte nesse ministério. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e o povo, por voto comum, foi contado com os 11 apóstolos. Entendeu? Então, Tiago era incrédulo, precisou de uma aparição pessoal do Senhor Jesus e veio a se converter. Entendeu? Senão ele iria parar no inferno. O Senhor Jesus disse, porque você viu, você crê, falou para Tomé. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Eu sou mais bem-aventurado do que Tiago. Entendeu? Nada contra a pessoa dele, inclusive ele esteve lá em Atos 15 e falou lá, mas ele não foi apóstolo. Então, veja, nós temos que fazer a leitura da Bíblia
com os óculos do Senhor Jesus, tá? Olhando o ensino de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, com os óculos do Senhor Jesus. Nunca usar versos de Pedro, Paulo, João, Tiago para contradizer o ensino do Senhor Jesus. Nós devemos interpretar o ensino deles à luz do ensino do Senhor Jesus. É o que Paulo diz, explica, no capítulo 3 do livro de 1 Coríntios. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós, lavoura de Deus, edifício de Deus. Aí ele diz, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Vocês põem fundamento de Moisés, o ministério ensina o povo a pôr fundamento de Moisés, pôs fundamento de Elias, fundamento de Jeremias, fundamento de Davi, né? Fundamento de Tiago. Mas ninguém pode pôr outro fundamento além de Jesus Cristo, tá? E vocês estão pregando aí para as pessoas essas coisas, estão formando um edifício, porque a igreja é um corpo espiritual, seria o edifício de Deus. Edifício de ouro é aquele que prega a palavra de Deus sem distorção. De prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Entendeu? As obras destes homens do ministério estão reprovadas, tá? Porque eles partiram para o misticismo, não para o ensino da palavra de Deus, desprezando o ensino das Escrituras. Entendeu? Então, esse julgamento aqui, que é o tribunal de Cristo, é para julgar a obra daqueles que são salvos, não de incrédulos, como é o ministério da congregação cristã no Brasil. Tá? E se a obra de alguém que alguém edificou permanecer, receberá galardão. A coroa da vida eterna, que vocês chamam aliás, a coroa da vida, que vocês chamam de vida eterna, coroa de vida eterna que nem existe. Aqui nesse dia, no tribunal de Cristo, vão entregar as coroas, galardões, prêmios, recompensa. Aliás, em termos de coroa, tem coroa de justiça, coroa de glória e coroa da vida eterna. Então, vai receber nesse dia. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá prejuízo, mas o tal será salvo, todavia como que pelo fogo. Então, esse tribunal aqui não é para incrédulos. Todos que comparecerem nesse tribunal são crentes, né? Salvos por toda a eternidade. Esse julgamento é para fim de reconhecimento, prêmio, entrega de galardões. Mas tem muitos que vê essas coisas que eu estou falando, falam, mas quer dizer que eu posso pecar, posso fazer o que eu quero fazer, que não tem problema, posso adulterar, fornicar. Não, nada disso. Nada disso. Diz a palavra de Deus aqui, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Crente verdadeiro, nascido de Deus, é filho de Deus. E se ele estiver na desobediência dele, ele vai ser corrigido. E depois diz, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, então sois bastardos e não filhos. Quer dizer, bastardo é aquele que não tem pai. Entendeu? Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos?
porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando está escrito aqui, sem a qual ninguém verá o Senhor, não quer dizer que o crente salvo, ele não, se ele desobedecer, não vai ver o Senhor. É uma recomendação. Ou você acha, tem cabimento um negócio desse, que para aquilo que eu estou falando, as instruções sobre a vida cristã deveriam ser diferentes. Não, pode pecar, não tem problema, que você está salvo, você vai... Não é nada disso. Se você pecar, o Espírito de Deus vai trabalhar a sua mente e o seu coração para que você saia do pecado, abandone o pecado e volte a se consagrar ao Senhor. Mas se você tem uma na desobediência, ele quebra uma perna, ele quebra um braço, quebra a sua cabeça, manda você para o hospital, você fica gritando lá, ai meu Deus, me ajuda. E se não se arrepender de coração, ele manda até para o cemitério. Mas ele não manda você para o inferno, entendeu? Por que não manda você para o inferno? Por quê? Porque é o seguinte, ele falou e está falado. João capítulo 10, versículo 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Então é dupla segurança, tá? É a mão do Pai e a mão de Jesus Cristo. Eu creio isso. Você que está vendo esse vídeo, tá? E os demais irmãos, são este chaveiro aqui, ó. Você é crente em Jesus Cristo? Você está na mão dele, né? E aqui diz, ó, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Tá? Depois fala, o Pai que mais deu é maior do que todo, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. É dupla segurança. A mão de Jesus Cristo e a mão do Pai, aqui, ó. Entendeu? Só que vocês estão criando um ambiente onde o cara diz lá, né? Dá para entender isso, que o diabo arranca a mão de Deus, pega a mão de Jesus Cristo, abre a mão de Jesus Cristo, leva vocês todos para o inferno. É isso aí que está sendo pregado. Agora, esses homens têm moral para ensinar alguma coisa para vocês? Tá? Eles apostataram das nossas doutrinas originais. Tá? Inventaram, entre outras coisas, tá? Inventaram o pecado de morte, falsificando 1 João 5,16, que está escrito, há pecado para a morte. O cara tirou a preposição para, colocou a preposição de e criou o pecado de morte. E passou a pregar que eram os adúlteros, os fornicários, que estavam condenados à perdição eterna. Entendeu? Depois a lista cresceu, né? Outros casos mais também ia para o inferno, né? Condenado ao inferno, expulso no meio da pregação da palavra. Que crueldade! Outra coisa que eles fizeram, falsificaram 1 Coríntios 3,6. Está escrito, a letra mata e o espírito vivifica, e eles falsificaram dizendo que a letra que mata é a letra da Bíblia. Quando a Bíblia, a palavra de Deus, é a única coisa que podia defender você. E aí, o povo, na ignorância da palavra de Deus, eles entraram, manipularam a mente das pessoas, induzindo as pessoas ao suicídio e destruindo as suas famílias.
Se você acha que esses homens merecem credibilidade, vai atrás dele, né? Um cego guiado por outro cego vão parar todos na cova. Para o vídeo por aqui, Deus abençoe, né? Espero que vocês creiam no Senhor Jesus, guardem as suas palavras, não a palavra do homem, não a boca do ancião, mas a palavra do Senhor Jesus, que deixa muito bem claro que quem crê tem a vida eterna. Nisso não há confusão. Para o vídeo por aqui, Deus abençoe. Meu querido irmão, minha querida irmã, você está vendo que eu estou falando a verdade, mostrando quais são as nossas verdadeiras doutrinas e o que a Bíblia diz a respeito delas. Divulgue meus vídeos, compartilhe-os nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, lá no Twitter, lá nas comunidades do Google+. Compartilhe para que a nossa Irmandade conheça o verdadeiro Evangelho e salve as suas almas. Também se inscreva no meu canal do YouTube, tá bom? Se nesse esforço, nessa batalha, ganharmos uma alma para o reino de Deus, os anjos vão cantar hino de louvor ao Senhor nosso Deus lá no céu e nós seremos ricamente abençoados. Um beijo nos vossos corações e fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus.